No vídeo anterior, nós fizemos o fork do projeto, criamos o Docker Compose para subir somente o banco de dados, criamos uma tabela de clientes e rodamos o script para fazer a carga de dados. E neste vídeo nós vamos terminar de criar os scripts das tabelas, vamos criar um projeto da API simples, criar o Dockerfile deste projeto, vamos publicar essa imagem lá no Docker Hub e vamos fazer um teste referenciando essa imagem no nosso Dockerfile. Boa? Então bora lá! Se você ainda não me conhece, eu sou o Dan, esse é o canal O Legado Dev. Aqui eu compartilho conhecimento sobre tecnologia e desenvolvimento. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre a rinha de back-end. Então já se inscreva nesse canal para você acompanhar toda a nossa jornada para participar da rinha do back-end. Bom, bora lá então. Abrir aqui o projeto que a gente fez no vídeo passado. Antes de a gente começar, eu vou dar uma organizada nas nossas tarefas. Aqui a ideia é fazer o projeto em duas etapas. A primeira etapa eu quero fazer da forma mais simplista possível. Então, eu vou separar aqui como a primeira etapa. E segunda etapa. Então, a primeira etapa a gente já fez aqui, né? E a segunda etapa a gente coloca aqui embaixo. Então, na primeira etapa, eu criei as tabelas para subir os dados iniciais, né? Criar o restante das tabelas. O que faz parte aqui também, né, da primeira etapa. Então, eu vou criar o projeto da API, vai ser um projeto simples. Aqui eu não vou criar os modelos, controllers, conexão, nada por enquanto. Eu vou adicionar a referência, mas para adicionar a referência, eu vou ter que primeiro publicar, né? Publicar a imagem no Docker Hub. E para mim publicar a imagem no Docker Hub, eu preciso ter a imagem. Então, criar o Docker file da API. Aqui eu vou colocar também, tá? Para não esquecer, criar o repositório do projeto no GitHub, né? Então vou fazer isso, GitHub. Beleza, então a nossa primeira etapa vai ser, aqui a gente já fez, tal, já criamos as tabelas. Aqui deixa eu só fazer uma divisão que é o que a gente vai fazer hoje. A gente criou a tabela de clientes, onde a gente tem um ID, ele vai ser um serial, chave primária, né? Ele vai ter o nome e ele vai ter um limite. Eu estava lendo na documentação e a unidade que vai ser utilizada aqui será centavos, então não teremos números decimais, só que ao mesmo tempo a gente pode ter um número aqui muito grande, porque todo valor que a gente colocar, por exemplo, R$1, ele será 100 centavos, né? Então eu vou utilizar um big int, neste caso aqui, tá? Então a gente vai mudar lá. Aqui ele vai dar um insert, ó. Eu tinha até achado estranho isso aqui no começo, que ele está multiplicando qualquer valor aqui por 100, tá? Mas é porque a unidade é centavos. Bom, eu pensei inicialmente em criar somente duas tabelas. Então vai ter a tabela clientes e a tabela transações. Então eu vou dar aqui um novo create table, transações, deixa eu ver ponto e vírgula. A minha transação vai ter um ID também, um serial. Então ela vai precisar também ter o valor, que também vai ser um big int, null.
ela vai ter também um tipo. Aqui o tipo eu vou colocar como um char de 1, que ele vai ser débito e crédito. E também not new. E também a minha transação ela precisa de uma descrição. Aqui eu vou colocar um varchar de 10. E a minha tabela também precisará de uma chave estrangeira para saber de qual cliente pertence essa transação, né? Então eu vou ter aqui uma cliente ID, vou colocar um underline aqui, tá? Ali ele foi criado como um serial, então ele vai ser do tipo integer, not new, e eu vou fazer a referência da tabela de clientes, né? Então vai ser references clientes a partir do campo ID. Criei aqui a tabelinha de transações. Eu vou criar também um índice nessa tabela de transações para o cliente ID. Então, create index, eu vou chamar de IDX1, eu não vou colocar numeração não, vou colocar IDX transações cliente ID. Eu vou criar aqui então índice on transações, e aí eu coloco o nome do campo, cliente ID. Bom, seguindo aqui as nossas tarefas, eu criei o restante das tabelas, na verdade era mais uma, né? Bom, agora eu vou criar um repositório lá no GitHub. Então aqui eu vou adicionar o rinha de backend, bababá, mas eu vou colocar aqui na frente um API. Eu vou colocar no final, mas por questão de ordenação e os dois ficarem próximos, tá bom? API criada para participar da rinha de backend segunda edição. Beleza, ele vai ficar público. Eu quero um readme, então vou criar o repositório. Show. E aí eu vou clonar ele também. Git clone. Beleza, então rinha API. Bom, então vamos criar o projeto. Eu vou criar a partir de uma linha de comando, tá? Vai ser o .NET New Web API e a opção Use Controllers. Ele vai criar para mim dentro de um diretório chamado rinha backend. Ele está criando o projeto. Tá? Então eu vou abrir aqui o projeto e vou dar um code ponto. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então ele criou aqui para mim um projetinho. Se eu pedir aqui para rodar o projeto e vir aqui no Show All Automatic Debug Configurations, ele vai me dar aqui a opção do C# e ele vai me dar aqui algumas opções. Eu vou escolher essa opção aqui, o HTTP. Boa, então ele está iniciando o projeto. Ó, deixa eu mostrar aqui como que ele fica. Ó. Então eu só precisei criar o projeto, né? E ele já criou para mim uma API, inclusive com o Swagger, tá?
Aí eu vou adicionar o git ignore nesse projeto. Aí o git ignore eu vou pegar nesse site aqui, chamar git ignore.io. Eu vou colocar aqui como .NET Core e o Visual Studio Code. Ele vai criar para mim o arquivo do git ignore e eu vou adicionar um ponto git ignore aqui no projeto. Então ele já vai ignorar aqui para mim os diretórios de build, né? Então aqui eu tenho a estrutura do projeto, né? Eu tenho controllers, que ele já criou isso para mim, o properties, que é as configurações ali para fazer o launch do projeto, git ignore, 2 arquivos de configuração, um arquivo base e um arquivo que é sobrescrito quando eu estou nesse ambiente de development, o arquivo principal, que é o que inicia a aplicação, né, que é o program. Então tem todas as configurações de serviço, tudo aqui nele. Tem esse ponto HTTP, que é para eu conseguir criar requests, né, um clientezinho HTTP para mim fazer teste na minha API, além do Swagger que eu já tenho, né. E aqui um arquivo de configuração da minha solução, né? Um projeto .NET, ele tem uma solução onde eu posso ter diversos projetos dentro dele, tá? E aqui ele criou para mim um modelzinho ali separado, né? Também de template para a gente poder ter aquela API ali que eu acabei de mostrar. Bom, seguindo aqui as nossas listas de tarefas, então eu criei o repositório e criei um projeto básico, né, da API. Agora eu vou criar o Dockerfile dessa API. Eu vou utilizar aqui uma documentação que é colocar, né, a aplicação em container, tá? As documentações da Microsoft, assim, são muito completinhas, tá? Então ajuda demais, lógico, né? Eu não vou ficar tentando lembrar como escrever cada comandinho desse, tá? A gente precisa ganhar tempo aqui. Então eu vou criar aqui o arquivo Dockerfile e aí eu vou colar, né, essas configurações. Então que basicamente ele está usando essa imagem de SDK 8 de base, né? Tá dando um apelido para ela, né? Aqui estamos falando que vamos trabalhar num diretório chamado /app, num diretório chamado app, dentro desse container que ele vai rodar para mim. Aqui eu vou fazer a cópia de todos os arquivos do diretório atual que eu estou para dentro do diretório do app. Ele vai rodar um .NET Restore para restaurar minhas dependências e ele vai fazer um publish, né, de um release dentro de um diretório chamado out. Depois ele vai criar uma imagem de runtime para mim. Então ele vai pegar a partir do ASP.NET 8.0, ele vai entrar também num diretório chamado app para poder trabalhar. Porém, agora ele vai fazer uma cópia lá do primeiro container, né? A primeira imagem que foi apelidada como build-env. E do diretório app.out dessa imagem, ele vai copiar tudo que tem lá para dentro do diretório atual, que é o app. Depois ele vai dar um comando, né? Um entry point, quando eu rodar um container, ele vai rodar um comando .NET, usando esse .NET.docker.dll. Aqui a gente precisa alterar para que ele tenha o nome da nossa aplicação, que vai ser esse aqui, ó, Rinha Backend API DLL, tá? Então, deixa eu até aproveitar que eu já tô com ele aqui na reta e eu já acho que até aqui, né? Pronto, Rinha Backend API DLL. Bom, show de bola. Então eu vou rodar aqui o comando para eu construir essa imagem, né, que é o docker build -t. Aqui eu, por padrão, como eu vou subir essa imagem lá no Docker Hub, então por padrão eu tenho que colocar o nome do meu usuário, / o nome da minha imagem
e uma tagzinha, né, que separadinha, que é a latest, que é conforme está especificado lá também no repositório da Rinha, tá? Deixa eu rodar ela, ó. Então ela tá funcionando. Localhost 8080, né? Então ele já tá rodando aqui de dentro do meu container, tá? Bom, voltando aqui para lista de tarefas, o Docker file foi criado, né, para API. Agora eu preciso publicar a imagem no Docker Hub. Então vamos lá, Docker push Danilo Siqueira barra Rinha backend API latest. Beleza? Então ele está mandando para mim agora essa imagem lá para o Docker Hub. Ele está fazendo assim porque eu já fiz o login com o meu usuário, né, no Docker Hub pelo Docker Desktop, tá? Beleza. Agora vamos checar como que ficou lá no site. Então eu vou acessar aqui o Docker Hub. Beleza. Excelente, hein? Tá aqui, ó, 1 minuto atrás. Público Danilo Siqueira Rinha Backend API. Vamos lá. Danilo Siqueira Rinha Backend API. Aqui ele tá com latest. Linux, 5 minutos. Ótimo. Então quer dizer que fechamos mais uma tarefa, que foi publicar a imagem do Docker no Docker Hub. E aí, para finalizar, precisamos adicionar essa imagem no nosso Docker Compose. Então, se eu vier aqui no Docker Compose, lembrem que para ir fazendo por partes, né? Eu comentei aqui toda a aplicação, só deixei todas as outras coisas, deixei só o banco de dados, né, para a gente testar os scripts. Agora a gente vai liberando aqui as outras partes, tá? Então, beleza. Aqui eu vou liberar essa parte do código. Aí aqui então a minha imagem vai estar em Danilo Siqueira. Vai se chamar Rinha Backend API. Liberar essas configs aqui também. Então vai para da 8080, vai para 8081. Ele depende do banco de dados. A princípio não, mas não vai ter problema nenhum manter isso. E aí tem as limitações, né? Aí eu vou liberar aqui a segunda. Vamos lá. Beleza. Aqui eu preciso liberar também o serviço. Então aqui, se eu subir novamente o Docker Compose, subir toda a minha infra novamente, né? Olha que massa, gente. API 2 subiu e a API 1 também subiu. Vamos ver se realmente está. Então a 8081 está no ar e a 8082 também está no ar. As duas estão funcionando. Não estava nos meus planos, mas me parece que o Nginx está bem simples de fazermos ele funcionar. A gente só vai precisar fazer o seguinte: descomentar esse cara. Aí ele vai usar a imagem lá, a última imagem, né, que tem lá para ele. Ele vai pegar o arquivo de configuração no meu diretório e mandar para lá. Ele depende das duas APIs funcionarem.
Ele vai responder nessa porta e ele vai fazer um deploy com esses limites. Cara, bora lá. A gente já faz uma tarefinha a mais aqui. Porque aqui, ó, a configuração desse cara também tá na mão. njinx.conf. Se eu vier aqui criar o njinx.conf, e mandar a configuração para dentro dele. Se eu der um docker compose up, beleza. Então vamos fazer um teste, ver se realmente está funcionando isso. Colocar localhost 8081, a primeira API está funcionando, a segunda API também, ó, 8082. Agora, se eu chamar o load balancer, que é na 9999, e der um enter, e ele também continua respondendo. Só que aqui, olha que legal, ele tá fazendo um proxy reverso, né? Então ele recebe a requisição e ele distribui o request entre os dois serviços, tá? Então aqui, por exemplo, a gente adicionou a API no Docker Compose, adicionar o njinx no Docker Compose. Excelente, então fizemos bastante coisas. E no próximo vídeo a gente começa a trabalhar na API em si, tá bom? Então não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito, para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se você chegou até aqui, cara, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Isso é bastante importante. E a gente se vê então no próximo vídeo. E tchau!